Mas Olívia está chegando. Já Olá! bem-vinda, minha querida. Olá. Simpaticíssima, como sempre. Né? É, Vinícius sim. com a cara de pavoufa que houve Vinícius. É que eu achei, eu não tô vendo o que tá. Eu nem tô me vendo ainda. Bem-vindo ao Banda Baiana. Vinícius está com uma parede azul ali maravilhosa. Eu fiquei com vontade de botar esse ano. Ah, meu filho, não. Sua parede está maravilhosa. Você vai desfocar seu azul? Não pode. Eu pintei agora. Ah, então, o negócio tá fresco ainda, deixa aí. Tem até uma falha em cima que depois você vai corrigir, né? Vambora, eu tô aqui atento. Não, é aquele negocinho que eu esqueci o nome. Pronto. Eu fico aqui observando os cenários de cada um, me divertindo. Eu avisei. Eu até... Para situar os ouvintes queridos aqui com a gente, estamos com a Olívia Bustani, psicóloga, e o filho querido também, arquiteto e ator, Vinícius Bustani. O tema hoje é massa. Filhos fora da caixa, pais fora do armário. Olívia, eu queria que você começasse falando um pouco desse projeto, né? Que é um projeto derivado do espetáculo, né? Que Vinícius fez. 2 anos, Vinícius, em cartaz já? 2 anos, a gente fez 2 anos agora, em maio. Em maio, exatamente. Eu estava pensando que era por aí, assim, o cálculo que eu fiz foi esse. Né? Então, Olívia, fale um pouquinho desse projeto, né, que vem do Criança Viada, né? É um desdobramento aí. Eu diria, Fernando, que ele veio antes do Criança Viada. A Criança Viada, né, ele só fez solidificar, porque há 4 anos, né, Vinícius assumiu a homossexualidade e todo esse processo, para mim, foi algo novo, com o qual eu vinha lidando. Quando surgiu a peça, na verdade, eu tive ali o retrato de tudo que eu desconhecia, dito, né, com todas as letras. Então, antes daquilo, eu diria assim, em setembro de 2017, na época da cura gay, Vinícius escreveu um texto. Eu estava fora, né, daqui, inclusive, e eu li esse texto, eu estava em Portugal, eu chorei muito, 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 porque apesar de eu já saber há 1 ano e meio, é como cada dia vinha uma nova revelação. E o que para mim mais doía era entender que meu filho passou por aquilo e eu não conseguia acompanhar, não conseguia ver. Então a peça realmente é um marco, porque a partir da peça é como se ele fosse transformando tudo isso, mas a cada sessão que eu assistia, cada espetáculo, eu via e ouvia coisas que me machucavam no sentido de me perguntar. E aí aconteciam situações muito interessantes, né? Que eu não estava sozinha nisso. Outras mães, outros filhos, outras famílias traziam relatos de dor, de sofrimento, de libertação, né? Então a gente presenciou em cena mesmo, né? Logo após, situações que foi o primeiro momento onde eu comecei a pensar nisso de uma forma mais concreta. Quando um jovem assume perante a mãe presente ali no teatro, na plateia, os dois não sabiam que estariam lá, e ele ouve a mãe, a voz dela, né? E aí ele diz a ela, é isso que eu gostaria de dizer para você. E foi assim, um momento de comoção geral. Nesse dia estava tendo um debate, e eu procurei essa mãe depois para me oferecer para conversar com ela, se ela quisesse. E ela quis, e a gente tomou um longo café. E aquilo me fez muito bem, porque eu já tinha caminhado um pouquinho e a gente conversou. E aí, Fernando, foram chegando para mim de maneira super informal, pessoas informando de amigos, de pais de amigos, né, que estavam precisando desse tipo de ajuda, e eu fui vendo que realmente era algo necessário. Aí eu fui ler um livro que Daniel, meu genro, né? Hoje eu falo assim com toda tranquilidade, meu genro, mas até isso tudo foi um aprendizado, né? Com 3 filhos homens, eu esperava que eu só ia ter nora. Então, ele me emprestou um livro, né, de Edith Modesto, e eu comecei a ler esse livro e voltei a ler esse livro depois. E foi muito interessante, porque quando eu li esse livro depois, ele fez muito mais sentido para mim, porque eu já tinha caminhado. E uma das coisas que ela fala é: quando os filhos saem do armário, as mães entram, os pais entram. Onde encontrar outra mãe? E aí isso aí me pegou. É uma imagem muito forte mesmo, eu acho que é uma imagem que a saída de um implica na entrada do outro, dos outros, né?
Eu acho que isso é uma coisa delicadinha. Eu tenho curiosidade, Vinícius e Olívia, que é assim, às vezes é mais complicado dentro de casa do que em sociedade, né? Com certeza. É isso, eu acho que o bonito desse momento é porque é a saída do armário de minha mãe agora, né? Geralmente, quando a gente tem essas etapas que a gente vê assim, na família, porque muitas vezes, eu lembro de uma conversa com meu pai, né? Para ele era muito mais tranquilo ter um amigo, inclusive alguns amigos nossos estarem convivendo dentro de casa, do que aquilo tá dentro da casa dele, né? Eu não sei exatamente o que se passa na cabeça do pai e da mãe, mas isso minha mãe pode responder melhor, mas tem esse momento de luto. Mas o que eu acho bonito é porque, de alguma forma, é o que a gente espera, né? Porque tem aquela primeira etapa do acolhimento, de estar vivendo dentro de casa, mas assim, quando a mãe ou o pai passam a assumir e trazer para si esse discurso, e não é uma coisa que é reproduzindo uma coisa que o filho fala, né? Mas entendem que precisam estar juntos para uma mudança social de fato, para... sai daquele lugar de querer proteger só, de querer de alguma forma esconder o filho, e entendem que é um enfrentamento, e eu falo do enfrentamento amoroso nesse caso dela, né? Porque é o acolhimento total. Mas ela assumiu para si esse discurso. Eu acho que essa é a saída do armário de minha mãe. Assim, eu acho que essa trajetória está desembocando nisso. Vinícius e Olívia, tudo bem? Deixa eu só perguntar uma coisa. Você falou que há 4 anos... Isso, 4 anos foi quando foi montada a peça ou quando Vinícius resolveu sair do armário, literalmente? Então, assim, que ano é hoje, né? Que ano é hoje? Em relação... Que ano é hoje? Foi 2016. 2016. Você tem quantos anos, Vinícius, hoje? Eu tenho 33. 33. Só aos 28, então. Isso. E até os 28, como é que você conviveu? Como é que vocês conviviam? Antes, porque é muito interessante a gente falar isso para as pessoas, né? Até o momento de você se ver, de você sentir realmente o que é a sua orientação, leva tempo. Isso é muito diferente para cada pessoa, para cada estágio, para cada contexto. Às vezes... passa a vida inteira, não consegue. A gente tem isso, né? Sim. A gente tem gente que, aos 60, aos 70, chegam e dizem, meu Deus, passei uma vida inteira e não pude, né, ser o que eu queria ser. Ou não consegui, né? Talvez. Ou não consegui, que é mais dolorido ainda, Olívia sabe disso. Como é que era pré? Eu vou começar, mãe, você. Sim. A peça, o Criança Viada, que agora a gente já está assinando como Criança Ferida, ela surge um pouco... O ponto de partida, o desejo foi dedicado a meus pais, e é um pouco no sentido de esclarecer, pelo menos, a minha trajetória nesse sentido, né? Porque, apesar de ter assumido publicamente para a minha família, etc., aos 28, para mim... eu assumi aos 26, que também é muito tardio, mas esse processo, né? Você assumir para si, você entender que é isso mesmo, que não adianta nadar contra a maré, que... Claro. Mas, e eu trago essa trajetória do espetáculo, essa questão já está na minha vida, e eu lembro disso, tanto da homofobia, quanto da minha orientação e do meu desejo direcionado ao semelhante, no caso, mesmo sexo, desde os 12 anos de idade, né? Sim. Então, assim, é como se tivessem duas vidas paralelas. A gente aprende, a gente tem uma dificuldade, principalmente antes disso, muito mais, mas na década de 90, a gente não aprende que isso é uma possibilidade real, né? A gente não é educado para entender que a homossexualidade é um caminho possível. Então, apesar desse desejo ele estar ali presente, eu vivia sempre idealizando uma vida heteronormativa. Eu cheguei a namorar com meninas, eu acreditava que fosse possível me converter, me curar, mas o desejo estava ali muito presente, sempre. E só aos 26 anos é que meio que caiu uma grande ficha. Eu fiz, velho, até quando você vai ficar lutando contra a sua própria natureza, né? Tava me machucando muito, era muito violento isso. E aí, 2 anos depois, eu já estava mais ancorado
e mais seguro para poder trazer isso para minha família, né? De uma forma que, enfim, que eu estava mais seguro, mais firme, até para poder trazer esse assunto, para conversar com eles. Eu contei para minha mãe e para meu pai rapidamente e disse: olha, me perguntem o que vocês quiserem, mas o que vocês quiserem mesmo, porque eu não vou dar conta de saber o que está passando na cabeça de vocês, mas para que a gente tenha uma relação tranquila, tipo assim, não tenham medo de perguntar. O que parecer mais absurdo para vocês, perguntem, porque só assim a gente vai poder trilhar um caminho mais tranquilo, mais seguro, mais saudável, né? Aí Vinícius, aí eu quero apertar uma pausa e ir para a Olívia, porque é onde começam as questões dela, né? Que eu achei maravilhosa a forma como você trouxe. Tem a revelação, e aí a jornada do sofrimento anterior, por isso que eu fui, traz você, tipo assim, eu estava ali, eu sentia, eu não sentia, como são as questões, como era esse diálogo, né, que se estabelecia, aí começa a sua jornada. Eu acho que é uma jornada libertária, né? Isso é certeza. Maravilhoso, porque a jornada do sofrer vem até você entender, depois do entendimento é a jornada libertária, mas que mexe com muitas amarras, né? Você podia responder depois dos comerciais? Fica aí que dá mais tempo, eu sei que é... Gancho! Deixa eu lembrar uma coisa, ouvintes, participem, esse é um tema maravilhoso, liguem, mandem e-mail, procurem conversar, tirar as dúvidas, certo? Quero ouvir a opinião de você que está em casa, que está aí assistindo no YouTube, está ouvindo no carro, certo? Pode mandar para a gente. Daqui a pouco a gente volta com mais Roda Baiana. Nós vamos para os comerciais, mas de antemão eu queria agradecer muito, tanto a Vinícius quanto a Olívia, por ofertarem essa jornada transformadora de vocês, que eu sei o quanto isso é importante, quando você começa a dialogar, a partilhar e compartilhar com a vida. Gente, vamos lá, vamos para os comerciais e a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com mais um Roda Baiana, hoje numa conversa maravilhosa com o tema Filhos Fora da Caixa, Pais Fora do Armário. Estamos de volta no intervalo e já com notícias frescas, Claudinho. Vamos! Daqui a pouquinho. Olívia, estamos aqui então com a psicóloga Olívia Bustani e o arquiteto e ator Vinícius Bustani para conversar com a gente. Eu prefiro ator e arquiteto. Vamos inverter. Olha, eu nem sabia desse arquiteto, fui saber no Milícia. Isso é essa para... Eu falei logo para dar ordem, né? Apesar de eu estou achando que eu sou mais maduro que arquiteto hoje. Bom, gente, vamos lá. Olívia, eu queria que você falasse do trabalho que você vai fazer em cima disso, né? Peraí, que ela tem uma pergunta para responder antes. Tem a pergunta antes, depois ela vem. Mas eu queria falar. Eu sigo. Deu serviço pelo caminho. A entrevista inteira, diga aí. Certo, bom, vamos lá, eu vou responder, Andrezão. Quando Vinícius, antes dele assumir isso, eu via meu filho muito feliz, muito como eu nunca tinha visto. Ele estava apaixonado, ele estava namorando, só que eu não sabia que era com um homem. E aí eu ficava perguntando, e ele me dizia todas as características, onde trabalhava, a idade, o que fazia, mas não me disse. No dia que ele me falou, foi meio a queima-roupa, eu estava de saída, e aí, enfim, a gente ia se encontrar no dia seguinte, no furdunço, e aí ele queria me avisar, porque a gente poderia se bater no furdunço, né? E eu estava indo para a Estrada do Coco, etc. Ele falou, eu preciso falar, mas eu falei, mas agora eu estou com pressa, é sobre o meu namoro. Aí eu parei, até que enfim. Aí ele falou, tudo que eu te disse é verdade. Aí foi descrevendo tudo, só que não é uma mulher, é um homem. A sensação era de uma descarga elétrica sobre o meu corpo. Eu parei, e aí abracei ele e falei, meu filho, tudo que uma mãe pode desejar é ver um filho feliz. E você está feliz. Agora me dê um tempo, eu vou precisar só de um tempo. E saí realmente, né? Aí ele me ligou, do jeito bem de Vinícius de ser mãe, diga, eu liguei para saber se você não infartou. Eu falei assim, não. Se ela atendeu o telefone, não infartou. Ela estava caída na escada do prédio. Infarte leve. E aí eu disse, olha, se essa é a sua escolha, eu vou te apoiar. Aí ele falou, mãe,
você precisa aprender, essa é a primeira coisa que você vai aprender. Isso não é uma escolha, isso é o que é. Ninguém escolhe ser minoria. Pronto. Ali foi a primeira lição, né, que eu aprendi. Eu fui com aquilo ressoando. E a partir daí, como ele falou, ele abriu espaço para a gente conversar. E aí, quando eu vi o que ele escreve para os irmãos no e-mail, né, pela primeira vez na vida, eu estou tranquila e feliz, eu falei, gente, eu vou ter que me virar aqui, sim, porque é isso que eu quero em meu filho. E aí, à medida que eu ia conversando, que eu ia lendo, eu disse, meu Deus, eu não posso reduzir meu filho à orientação sexual dele. Ele precisa existir inteiro. Então, tudo isso foi cada vez mais, né, me mobilizando para ampliar esse olhar, né, aquela coisa, não ter preconceito com o meu preconceito. Se eu quero mudar, a primeira coisa é assumir isso. Então, às vezes eu piso na bola, Vinícius me chama a atenção, eu fico arrasada, e mãe, você levou a vida inteira. Então, aí eu, ok, e sigo. E aí o que aconteceu, respondendo a Fernando, eu ia vendo cada vez mais que, assim, os filhos da gente, a gente quer ter orgulho deles, e a gente tem, hoje eu tenho muito orgulho, sempre tive, e nesse processo, né, isso reacendeu muito mais, e os filhos querem ser amados. Então, através desses jovens e dos relatos, eu ia vendo quanto sofrimento envolvendo as famílias. Aí veio a pandemia e eu perdi meu contrato de trabalho, e aí aquilo me assustou inicialmente, mas tinha um desejo latente de fazer esse trabalho. E aí isso emergiu com toda a força. No meio desse vazio, eu me joguei, eu falei, é agora. E comecei, né? E aí o que é bacana é que essa construção, ela não é só minha, né? Ela passou a ser coletiva, porque troco ideias com o Vinícius, Vitor está na Alemanha, meu filho mais velho, Gabriel vai, ele quem faz o card. Então a gente vai, o processo de construção tem sido com essa ajuda, com essa troca. Mas fale o que é esse projeto e como as pessoas podem participar, isso é importante. Pronto. Esse projeto é um grupo de reflexão e troca para mães de LGBTs. Então, o que é que eu busco, né? O que é que eu quero? Perdão, desculpa. Passou uma pessoa, parece que seu marido passou correndo ali atrás, e agora voltou. Passa. As participações especiais. Vinícius passou rápido e voltou aí, Vinícius. Ah, que casa! Eu estou procurando. Fala, especial. Daniel passou aí. Então, Fernando, esse trabalho é um trabalho voltado inicialmente para mães. Eu pretendo ampliá-lo para pais, para jovens, para as escolas, mas assim, eu vou começar de um lugar que é o meu lugar, de mãe de LGBT, tá? Então, meu lugar de fala hoje é mais, eu me aproprio mais, eu tenho conhecimento com grupos, a minha vida toda, eu sou psicóloga, mas passou pela minha veia, então, é desse lugar que eu quero começar a falar. Então, grupo de mães, um grupo, né, filhos fora da caixa, pais fora do armário, onde o objetivo é propiciar um olhar, uma ampliação desse olhar, mais conhecimento, um espaço de troca, né, de sentimento, de conhecimento, fazer com que essa travessia se torne um pouco mais leve, porque onde está a outra mãe? Aqui, tem um grupo aqui, para a gente poder trocar. E também caminhar junto com essas mães, aprofundando questões. Então, esse trabalho ele vai ser feito durante 9 semanas. Os encontros serão semanais, uma vez na semana, durante 9 semanas. E é interessante que quando eu desenhei ele, eu não tinha me dado conta, mas é uma gestação, né? Então, tudo que eu quero, e assim, à medida que as pessoas vão me procurando, já começaram as inscrições, eu falei, gente, como eu quero fazer com que essas pessoas, junto comigo, porque eu também tenho muito a aprender com elas, saiam daqui com essa sementezinha plantada de que esse olhar e de que isso não é ruim, pelo contrário, vamos viver bem e, enfim. Então, esse trabalho são um grupo de 8 pessoas, porque o objetivo é que a gente tenha a possibilidade de troca e de escuta. Então, não pode ser grupo grande, ainda mais agora que a gente está vivendo a virtualidade. Então, serão encontros semanais, às terças-feiras, né, durante 2h30, das 18h30 às 21h. E para mães que cheguem com esse objetivo. A gente vai construir, né, tem todo o arcabouço, mas assim, eu vou trabalhar muito com os emergentes também que vão surgir desses processos. Então, eu já estou sendo procurada por mães em diferentes posições. Mães que já assumiram isso, que já estão também nesse processo de missão, de militância, assim como mães que até hoje não conseguem assumir uma filha adulta lésbica. Olívia,
Você vai ter tempo para fazer outra coisa na vida, porque já tem mãe procurando no YouTube aqui. Faz só loucura. Não vai fazer mais. Eu já estou aqui mandando uma lista que você não vai conseguir fazer um grupo só. Você pode fazer um grupinho por Foi vez. simultâneo, Você vai ter claro. 5 grupos. Agora, olha uma só. curiosidade, Olívia. Eu queria falar um pouco dos pais. Porque a gente está falando muito das mães, né, Vinícius? E assim, Sim. eu tenho a sensação de que para os pais é mais difícil. Posso estar enganado. No caso de ser um homem. Tá? Assim, eu estou enganado ou não? E como é que vocês veem essa relação com o pai? Porque assim, é importante que surja logo um pai aí para fazer grupo, hein? Porque já tem gente me pedindo aqui, os pais, cadê? Meu pai faltou me matar, meu pai não aceita, só tá rolando pai aqui no meu WhatsApp. Claro. Então, assim, como é que é essa coisa, como é que foi para você, Vinícius, o pai, e como é que você vê, Olívia, essa relação do homem, né? Do homem que o filho diz, olha, eu sou gay, e aí? Né? Como é que vai ser? Eu desconfia. Tem uma menina que mandou para mim aqui que esse assunto é muito interessante, que ele desperta muita coisa, né? Que tem um amigo dela que tem 50 anos e não consegue resolver isso, que morre de medo da mãe ter um treco. Entendeu? Então, assim, como é que é? A mãe sabe, ele sabe, mas não verbaliza. Tem uma conversa assim, seja, mas não me diga, né? Tem uma tradição antiga que é assim, olha, eu sei, você sabe, mas não vamos falar sobre isso. Porque eu não tenho condição psicológica de ouvir isso verbalmente. Mas vamos voltar. Tem e o pai? Muitas mensagens aqui no YouTube também, bastante. Chega aí, Vinícius, o pai. Eu acho muito triste isso que você... Vou pegar do gancho que você falou, Fernando, porque, de alguma forma, quando essa coisa do todo mundo sabe, mas não me diga, é porque, assim, o que isso interfere? Você passa a não viver a vida do seu filho, você não na integralidade dele, né? E quando uma coisa que acontece com muitos pais e mães também é ótimo. Boa palavra, gostei. Também é genial. Plural como deve ser. Quando você assume, quando você comunica essa coisa, parece que o filho se resume àquilo, né? Você esqueceu que criou aquele filho durante milhares de anos e que você conhece o seu filho, você não conhece talvez aquela pequena porcentagem da vida dele, como a gente não conhece várias outras coisas. E eu acho interessante quando cai essa ficha para o pai e para a mãe, que eu conheço você, né? Eu acho que foi a virada de meu pai, eu vou entrar nele, foi essa, ele fez, meu filho, eu entendi que você é você não deixou de ser você, eu conheço você, a gente tem uma relação super próxima, e durante um tempo parece que ele ficou meio desnorteado, né? Com meu pai foi difícil, mais difícil do que com minha mãe, a gente terminou se afastando um pouquinho, meu pai ficou nesse lugar do luto, minha mãe perguntava tudo, os dois ofereceram material para o espetáculo, né? Mas para meu pai foi muito difícil, a gente tinha uma relação super próxima. Meu pai é um pai super presente, né? Porque a gente tem histórico no Brasil de pais completamente ausentes, e não é o caso. Amoroso, presente, uma figura incrível. E ainda assim, para ele foi super difícil. Ele não sabia como lidar, né, com o assunto. E eu acho que nesse sentido, eu não tenho uma pesquisa que embase isso, mas a gente ouve muito que são as mães que seguram essa onda, né? E eu acho importante o trabalho ser para mães também, porque muitas vezes a mãe segura uma onda, porque ama os filhos, mas não tem um espaço para poder falar das questões delas também, porque segura a onda pelo amor, mas tem muitas dúvidas, tem muitas questões, segura uma onda para poder segurar uma estrutura dentro de casa, então é ela quem briga com o pai, é quem puxa o filho para cá para poder manter a família unida, mas ninguém olha para essa mãe, né? E para as questões que estão ali na cabeça dela. Enfim, passa a palavra para mim, não sei se... Olha só, eu acho que ao longo dessa caminhada a gente vai vendo que tem, em geral, é o que o Vinícius falou, agora tem situações onde pais aceitaram com mais facilidade do que mães. Eu conheço alguns exemplos também. Agora, voltando para essa situação específica, eu acho que assim, o que o Vinícius traz é exatamente isso. A mãe é que dá o tom, ela que tem que segurar um pouco, ela que às vezes mantém esse segredo com o próprio filho. E no nosso caso, foi surpreendente, né? O pai de Vinícius, né, meu ex-marido, decidiu, ele não conseguia, e eu fui pela via do amor, exatamente o que o Vinícius falou. Eu falei, você ama seu filho, ele te ama, e vocês estão sofrendo. É preciso chegar mais perto, dentro daquilo que você consegue, mas faça isso, porque você não é justo nem com você, nem com ele. Isso depois de um ano.
E aí, quando o Vinícius fala isso, né, que ele falou assim, você não mudou nada, você continua a ser, né, a mesma pessoa, aí eu me dou conta do que eu tenho visto, assim, as pessoas falam, esse gueto, por que vocês vivem em gueto? A gente é que expulsa eles se encontram em locais onde eles podem ser eles, reconhecidos, amados, então a gente é que acaba fazendo isso. Então, traga ele, aceite, inclua, conheça, né? Então, são coisas que hoje, para mim, é assim, esse trabalho, ele tem alma. Quando você fala assim, olha, não vai dar, a minha missão agora é essa, eu quero muito fazer isso. Então, o corpo está sendo tomado, entendeu? Então, o que eu quero agora é isso, é poder multiplicar isso e trazer essas mães para esse lugar de que é possível, né? Chegue aqui, vamos juntas e olhe por um outro ângulo e siga feliz, porque isso é possível. Babi, tem ouvinte aí, vamos ouvir alguns ouvintes, André, eu estou curioso para ver o que está rolando. Diga aí. Babi? Peraí, eu tô ouvindo, é porque eu não tava no YouTube. Tava pesquisando outra coisa, tava no Tinder. Babi estava ouvindo também. Agora, deixa eu falar. Eu tô aqui curosíssima ouvindo a entrevista. Olívia, Fernando, Vinícius, a gente está no meio de uma discussão, acho que eu já trouxe isso aqui, sobre um grupo de homens que a gente vai montar, a convite lá da Psique. E na conversa, a primeira conversa, eu acho que todo mundo queria ser uma mosquinha para ver. Sou eu e mais 4 amigos da área aí, da psicologia. E a gente começou a discutir em torno das questões do masculino. Primeiro, o que é que a gente ia se propor com esse grupo, né? Essa coisa de padrão de novo normal, nem pensar. Né? Então, não era um grupo que a gente ia fazer nem aula, nem curso, e sim experiências, imersão. E a gente foi para lugares jamais vistos. Por quê? Porque nesse momento, quando a experiência vem, quando a possibilidade de você ter contato, saiu algumas coisas como eu trouxe, disse assim, vem cá, rapaz, tem algo que é pré-existente, que é arquetípico, né? Ou seja, que é pré-existente, que é uma substância que forma o masculino da sociedade há muito tempo. E é anterior ao pai. A gente precisa entender isso, né? E o masculino, tanto no homem quanto na mulher. Tanto no homem quanto na mulher. A gente está falando, e isso é fundamental para entender, os novos arranjos de família, porque vocês vão ter filho daqui a pouco. E é preciso entender a porção paterna e a porção materna em cada indivíduo, assim como entender as influências sobre as pessoas do machismo estruturado. Que ele é, além do coletivo, é no indivíduo que a gente precisa atuar já. É aí na compreensão do indivíduo sobre de que forma ele atua na vida que a gente precisa transformar. Então, o título ficou muito interessante depois de várias discussões. Ficou assim, Homens entre Nós. Homens entre nós no sentido de nós podermos conversar com nós mesmos, não discutimos a coisa do clube do Bolinha e da Luluzinho, o quanto a gente fica repartindo isso, mas o quanto é necessário. Bom, aí vem todas as discussões, e também o nós das amarras. Começa com a oração para Nossa Senhora Desatadora de Nós. Nossa Senhora Desatadora de Nós. É a primeira oração do grupo. Aqui é oração. Então, essa história... já tem aí participação, Babi? Temos, assim, bastante. Maravilhoso. Não vou ler o nome dos ouvintes todos, porque são muitas mensagens, claro. Ok? Desculpem, ouvintes. Maravilhoso esse projeto de Olívia. Super necessário sair do armário. Filho e mãe, maravilhoso. Que bom, Olívia e Vinícius, juntos fazendo a diferença. A peça é maravilhosa. Parabéns, Olívia, pelo trabalho lindo. Vocês fazem a diferença. Parabéns, Olívia, por encarar de frente. Estamos juntas, Olívia. Juntas torcendo pelo seu projeto. O perigoso é justamente isso. Passar a vida dentro do armário. Famílias pela diversidade juntas. E aí, mas... obrigado por compartilharem conosco essa história de vida tão linda e com tanto amor. Forte abraço para Olívia, Vinícius e os demais participantes. Me assumi aos 28 anos e quando falei para minha mãe, ela respondeu, minha filha, eu sempre soube e o que eu desejo é que você seja feliz.
Queremos ouvi-los, mãe e filho, falando. Aí, muito. Ô, Vinícius e Olívia. A história de armário me traumatizou tanto, André, que eu não tenho armário em casa, eu só tenho cabide. É porque eu não aguento. Também não tenho porta. A minha vida inteira sai do armário, eu tirei o armário de casa, para não ter risco de entrar. Eu adoro armário. Será? Maravilhoso. Agora, olha, a gente precisa correr. Eu disse que o programa ia ficar pequeno. Pois é. Não correr só pelo tempo do programa, não. As pessoas precisam correr, porque as novas gerações já têm outro DNA. Com certeza. Não é? Você tem várias conversas que os meninos dizem assim, que conversa é essa que você está tendo aí? Não importa mais nada isso. Se é olha, homem, Andrezão. Mariana Rodamilães diz assim: eu convivo e admiro essa família há mais de 30 anos, mas ver esse processo de transformação recente e todos os frutos que vieram a partir de então me fez admirar ainda mais. E aí, Thelma fala aqui: parabéns por abordar esse assunto muito polêmico, muito bom. Olívia, o seu amor incondicional faz a diferença. Ai, que legal. Pois é, gente, tem muita alma mesmo nesse projeto. Eu estou dedicada e estou muito feliz cada vez que eu vejo. Quer dizer, a surpresa, inclusive, né? O convite de Fernando, quando eu mandei para ele, a resposta veio imediata. Eu falei, nossa, entendeu? A oportunidade de estar aqui podendo falar, porque para mim não tem preço poder chegar até essas pessoas e dizer a elas: é possível viver melhor, e deixem os filhos de vocês também fazerem isso, porque todos nós precisamos de amar, ser amados e existir na integridade, né? Então, eu fico muito feliz e agradecida. E não tem fórmula, não tem fórmula. Não tem mesmo. Não tem. E uma coisa que você falou dessa nova geração, né, que eu acho fundamental nesse trabalho de minha mãe, é que, assim, é uma nova geração que vem muito mais, mas, assim, que às vezes se esbarra nos pais. Que eu vejo, mas eu já vejo um esforço muito maior, assim, pelo menos os pais da minha geração, com um olhar diferenciado para os filhos. E é importante que esses pais entendam que os filhos podem ser o que eles quiserem ser, e que a melhor coisa é você acolhê-los e ter essa relação de afeto, de amor dentro da família, né? Então, acho que os pais precisam ser trabalhados nesse momento, porque a geração que está vindo aí vem com muito mais liberdade. Não tenha dúvida. Olívia, diga aí para quem quiser participar, quais são os caminhos. Pronto, eu vou deixar o meu telefone. Fábio, desligue seu microfone aí, que o cachorro do vizinho está atrapalhando. Vai. Bom, através do telefone, que é o WhatsApp, 99979-5979. O meu e-mail, Olívia F. de Fonseca, Bustani, B de bola, U-S-T de tatu, A-N de nada, I. Olívia F. Bustani, @yahoo.com.br. O Facebook é Olívia Bustani e o Instagram também é Olívia Bustani. Repita, falou o telefone, Olívia? 99979-5979. É isso aí, ouvintes. Bom, gente, agradecer muito a vocês, a participação de vocês foi fenomenal, um programa que tem um número de mensagens que esse teve para a gente, mostra o interesse que as pessoas têm pelo tema, né? Eu conheci a Olívia há muito tempo, antes de Vinícius, né? Quando eu fiz um trabalho na Hospital Aliança, né? E depois conheci Vinícius no Vila Velha, então a dupla que eu tenho uma proximidade grande aí, apesar de não convivermos muito, mas eu tenho um respeito enorme, e dizer que é um sucesso, isso aí Daniel. Daniel está só passando, Daniel está preso. Olha, ele está passando panda. Quando a pessoa tenta disfarçar, é pior. Tem que passar. Teve um dia que ele passou abaixado, gente, que nem a mulher de Jojara, mas ele aparecia todo. Eu falei, amor, passe reto, porque fica menos ridículo. Claro, é terrível. Então passa de sunga, começa logo um processo, né? Para as pessoas. Olha, então, mandar um grande abraço para vocês. O programa de hoje foi maravilhoso. Sempre que tiver novidades, e eu quero convocar alguém a fazer com os pais, urgente. Andrezão pode pensar nisso. Pronto, certo? Então, deixar aí alguém para os pais. Eu super agradeço essa oportunidade e estou de braços abertos, né, para seguir junto com outras mães e pais e jovens, e vamos lá, tá bom? Um abração para Linhares também, que me chamou a atenção também nesse projeto maravilhoso. Okay. Bom, Andrezão, o que é que vem aí? Muito bom.
Medrado, sintonia. Minha gente, um beijo para você, Olívia. Um beijo para você também, Vinícius. Obrigado por vocês terem participado e essa oferta que vocês estão fazendo para todo mundo. Muita gente participando, muita gente. Pode preparar os 5.000 grupos aí que não vai fazer outra coisa. Olha, passou agachado, Vinícius, não atendeu sua orientação. Obrigada. Gabi, muito obrigada também, viu? Nada, meu bem. Até a próxima. Deixa um beijo para Daniel aí. Vamos para a vida. Isso, Vamos lá. obrigado, gente. Beijo, tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.